Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos finalmente iniciar a nossa análise sobre o livro de Urântia. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo de hoje com muita alegria, aonde eu gosto sempre de saudar todos vocês, desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia e principalmente muita esperança, gente. É um momento que nós temos que ter muita esperança, porque o mundo de regeneração está chegando, né? E vamos então, como sempre, eu peço a vocês pedir orações pela paz mundial, está muito necessário isso, pela suavização na operação de despertamento físico, pelo finalzinho da operação de rescaldo do grupo de filhos de Tomé, pelas cidades que foram sedes de estações da discórdia aqui no Brasil, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e também pela anulação do plano perverso das trevas, que quer instaurar no planeta todo um clima de verdadeiro caos. Pois muito bem, gente, eu estava devendo esse conteúdo para vocês e agora finalmente estamos aqui. E graças ao auxílio e à orientação dadas pelo nosso queridíssimo capitão, que é o meu mentor da equipe do Segundo Império, nós conseguimos então estar repassando para vocês todo esse trabalho que nós fizemos, né? Então vamos lá, pessoal, visando facilitar o entendimento dessa obra complexa, nós vamos trabalhar esse conteúdo sempre em perguntas e respostas, tá? Que fica mais fácil de se entender. Para quem nunca ouviu falar sobre o livro de Urântia, nós vamos dar um breve resumo sobre ele. Antes, porém, eu gostaria de mostrar para vocês o famoso livro de Urântia, que é um catatal. Gente, olha, temos aqui, ó, o livro de Urântia. Olha a grossura dele. Gente, não foi fácil, não. Esse livro aqui, gente, ele é enorme. Parece uma bíblia mesmo, papelzinho de seda com umas letrinhas desse tamanho. Tem 2.097 páginas, tá? E esse livro aqui, ele se divide em 4 partes. A saber, parte 1, que fala sobre o universo central e os superuniversos. A parte 2, que fala sobre o universo local. A parte 3, que conta a história de Urântia. A parte 4, a vida e os ensinamentos de Jesus. Então, gente, eu estou dando esses dados gerais porque tem muitas pessoas que não conhecem, nunca ouviram falar desse livro. E muitas outras que sim, já ouviram falar, mas também não conhecem direito. O livro de Urântia, ele é uma obra espiritual e filosófica que ela diz ser uma revelação cósmica, apresentando um relato detalhado sobre a origem, a história e o destino da humanidade.
Esse livro foi publicado em 1955 pela Fundação Urântia e o seu teor foi transmitido, segundo o que eles afirmam, de forma mediúnica por seres celestiais a um grupo de pessoas em Chicago, nos Estados Unidos, entre os anos de 1924 e 1955, tá? E nós então vamos iniciar pela análise da obra, passando por todas essas 4 partes que eu citei agora anteriormente. Nós vamos conversar sobre os temas que abordam o universo central, os superuniversos, universo local, e também hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o conceito que eles apresentam sobre Trindade, sobre os fragmentos de Deus ou ajustadores de pensamento, a estrutura do universo, que segundo eles contém paraíso, universo de Avona, o universo local de Nebadon, Urântia, Cristo Miguel e Orvonton. Vocês veem que a nomenclatura não é muito fácil, gente. Eles têm uma nomenclatura toda própria e muitas vezes essa nomenclatura induz a gente a erro, induz a gente a pensar em outras coisas, porque são palavras similares, mas que são utilizadas de outra forma, tá? Então eu vou devagarinho aqui colocando esses conceitos para que vocês possam ter uma noção do que é esse tal livro de Urântia. Então vamos lá. Segundo o livro de Urântia, Deus é o Pai universal, a fonte primeira e o centro de toda a realidade. Ele é apresentado de forma pessoal como sendo um ser amoroso com quem os humanos podem se relacionar e também como um ser infinito e absoluto que transcende toda a compreensão humana. Segundo essa obra, Deus se manifesta como uma trindade eterna e divina, o Pai universal, o Filho eterno e o Espírito infinito, também chamado de consorte divina. Gravem isso, tá? O Espírito Santo, que nós conhecemos como Espírito Santo, eles chamam de Espírito infinito ou consorte divina. E, segundo o livro, essas 3 entidades, elas coexistem no centro do universo, chamado de paraíso, como uma só pessoa. E essa, gente, foi justamente a minha primeira pergunta ao nosso querido capitão. Esse conceito de trindade apresentado, que bate muito com o catolicismo, com o cristianismo que nós conhecemos, né? Esse conceito, ele procede e ele já entrou com a resposta. Ele falou assim: essa questão apontada pelo livro de Urântia é claramente apoiada na versão bíblica da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, só que com outra nomenclatura. Vocês já sabem que não há fusão desses 3 elementos e que cada um deles é diferente e independente, com a seguinte correspondência: o Pai corresponde a Deus, o Filho corresponde à classe crística. Vê que ele vai além, não fala só do nosso Cristo. Ele diz que o Filho corresponde à classe crística.
E o Espírito Santo, Espírito infinito ou consorte divina, corresponde à mensageria divina, ou seja, à espiritualidade, certo? Aí, na sequência, tá? Espero que esse ponto tenha ficado claro, então, tá? O livro de Urantia apresenta a Santíssima Trindade nos mesmos moldes da nossa Bíblia, né? Que, na verdade, segundo a visão da espiritualidade, não corresponde à verdade, porque cada um desses elementos é independente e tem a sua função. Deus é Deus. Deus é o criador de tudo, ele é completamente independente. Ele atua no universo, atua sobre toda a sua criação, mas ele não é a criação, ele é o criador. Depois você tem a classe dos Cristos, que são seus agentes mais elevados e que cuidam de todo o andamento dos universos, que não é só um universo, mas mais de um universo, né? E o Espírito Santo, ou essa tal consorte divina que eles falam, que é a mensageria divina, que são o quê? Os seres da espiritualidade que vêm e vão trazendo mensagens, auxiliando, facilitando a evolução de todos nós que somos a criação divina, a criação de Deus. E na sequência, o livro de Urantia, ele apresenta um conceito que eles chamam de fragmentos de Deus e também chamam de ajustadores do pensamento. Que, gente, isso é uma questão que tem nesse livro, gente, é uma loucura. Eles dão 2, 3 nomes para a mesma coisa. Às vezes, no meio do livro, eles criam outros conceitos que eles não deram no início. O negócio é meio punk, tá? Mas eu devagarinho a gente vai colocando isso para que vocês possam ter uma noção do que é esse tal livro de Urantia. E eles falam, então, que nesse conceito desses fragmentos de Deus, o livro, ele afirma que o Pai Universal, ou seja, Deus, compartilha sua natureza com a criação através de fragmentos do Pai, que residem na mente de todos os seres humanos, como ajustadores do nosso pensamento. E esses fragmentos, eles seriam o potencial do Supremo, crescendo à medida que a vontade de Deus é feita. Isso é o que o livro diz, tá? Ou seja, o livro diz que dentro de nós, na nossa mente, nós temos fragmentos de Deus, que seriam feitos da mesma energia que ele. E eu, claro, achei um pouco estranho e foi o objeto da minha segunda pergunta ao nosso querido capitão. Perguntei para ele, isso procede? A nossa centelha divina ou mônada é um fragmento do Pai, também chamado de ajustador do pensamento? E aí o capitão me respondeu, e ele falou o seguinte: minha filha, esse princípio do livro não procede. A nossa centelha divina é criada por Deus, porém a sua imagem e semelhança. Semelhante significa parecido, não igual. Então, nós somos parecidos com Deus, mas não somos iguais a Ele. É bem isso, gente. Não podemos confundir. Nós somos parecidos, mas não somos como Deus. Tá? E se vocês estiverem gostando do conteúdo aqui
desse episódio, gente, já sabe, aquele pacotinho youtubístico, gente, vamos dar like, vamos se inscrever no canal, cliquem no sininho para poder receber as comunicações quando tem vídeo novo e compartilhem o vídeo com pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. E agora, pessoal, vamos passar por outro assunto que é a estrutura do universo. A cosmologia apresentada no livro de Urântia é complexa e hierárquica, organizando o espaço em diferentes níveis de realidade, desde o centro da criação até as regiões mais distantes. E nele, no centro do universo, nós temos o que eles chamam de paraíso. E temos também o universo central, que é chamado no livro de Avona, tá? E na sequência nós temos super universos, tá? Super, como se fosse assim uma bola do centro para fora, tá? Então existe o paraíso, o universo central chamado Avona, os superuniversos, temos também universos locais, eu entendi que eles ficam em volta desses superuniversos, e mais universos que vão se formando ao redor dessa estrutura toda. Segundo o livro, o paraíso é a ilha central e eterna, o lar da trindade do paraíso e o ponto focal de toda a existência. E ele é o centro imóvel e o ponto de origem para todas as leis e energias do universo. Ainda segundo o livro, Avona fica em torno do paraíso, que é o universo central. E esse Avona, ele é um universo divino e perfeito, criado por Deus, e é composto por 1 bilhão de mundos perfeitamente evoluídos, habitados por seres também perfeitos. E diz mais que esse tal universo de Avona, ele é cercado por 7 superuniversos que estão em processo de evolução, tá? E continuando com as definições do livro, eles começam a falar dos universos locais. Dentro dos superuniversos existem os universos locais. E o nosso universo local é chamado no livro de Nebadon, tá? Então, eu estou colocando esses nomes só para vocês já mais ou menos irem entendendo como que o livro, como que ele vai colocando as coisas. E Urântia é o nome do nosso planeta nesse livro, tá? E eles dizem que é um mundo em evolução dentro desse universo local. Então, gente, analisando todas as informações que eu acabei de passar para vocês, que eu sei que são muitas, o que a gente depreende disso tudo? Que esse livro nos informa sobre a existência de universos e seres criados já perfeitos, e também de outros universos e seres criados imperfeitos que vão evoluindo. Vocês compreenderam? Então, o livro de Urântia, ele coloca esses dois conceitos, que você tem um universo central, paraíso, esse tal universo de Avona, que já é um universo perfeito. Eles inclusive dizem que é 1 bilhão de planetas, que eu já achei bem estranho, mas enfim, eles definem que é 1 bilhão de planetas criados perfeitos, habitados também por seres criados
perfeitos. Então, Avona é toda perfeito, é tudo perfeito em Avona. E você tem os outros universos que, como nós, por exemplo, que a galera vai evoluindo, batendo cabeça, enfim, tá? Então, daí veio a minha terceira pergunta ao nosso estimadíssimo capitão. Eu perguntei, isso procede? Deus criou 2 tipos de seres, de planetas e de universos, os perfeitos e os imperfeitos, ou seja, uma galera já nasce perfeita, maravilhosa, linda, não passa por dor, por sofrimento, e o resto da turma fica ralando, evoluindo, sofrendo. Isso procede? E veio a resposta. Ele falou, não há sentido em Deus criar seres, mundos e universos perfeitos em detrimento de outros criados simples e ignorantes e que vão evoluindo à custa do seu próprio esforço. Aonde estaria a justiça divina nesse caso? Sendo Deus perfeito como Ele é, a todos criou igualmente, simples e ignorantes, porém destinados à luz e à perfeição em seu amor. Então, pessoal, a resposta do capitão foi claríssima. Essa história de seres criados já perfeitos, universos perfeitos, planetas perfeitos, isso não procede, isso não corresponde à verdade espiritual. Deus, como suprema expressão da justiça e da misericórdia, cria e criou a todos igualmente simples e ignorantes e vai deixando a turma evoluir. Então não existe limitação numérica, essa história de 1 bilhão de planetas, isso aqui, gente, não procede, porque Deus não para de criar, Ele cria incessantemente, Ele cria, e toda essa criação dele é destinada à luz, que isso vocês já sabem, que nós já estudamos isso. Todos os seres se destinam à luz. Nenhuma mônada é desintegrada, é desfeita. Todos, absolutamente todos caminham para a luz. Então, aqueles seres mais antigos que foram criados lá, com certeza hoje são muito evoluídos, né? São maravilhosos, já estão num estado, sim, de evolução magnífica, né? Mas eles eles tiveram uma trajetória até chegar nesse ponto. E aí está a grandeza, a maravilha e a beleza da justiça divina, tá? E vamos para frente. Aí o livro continua, né? Falando, porque assim, eu ainda fiquei com algumas dúvidas. Então eu perguntei assim para o capitão, falei assim, e quanto à existência dos outros universos citados? Né? Porque ele diz que existem 7 superuniversos, que cada superuniverso tem universos locais, né? E eu perguntei para o capitão, falei, é assim que a coisa se organiza? Como que isso funciona? E ele respondeu, ele falou assim, existem vários universos sim, mas eles estão em disposição diferenciada da descrita no livro. E não existe um número definitivo deles, dos universos, pois eles se desdobram em diferentes dimensões. A humanidade ainda não dispõe de ferramental técnico para entender esse funcionamento. Os universos estão juntos e interpenetram-se em algumas dimensões. É o máximo que nós conseguimos descrever, como se fossem bolhas a tocar-se e a interpenetrarem-se, porém sem se misturar. Você entende, minha filha? Eu fiquei com aquela cara, né? Acho que entendi mais ou menos.
E vocês conseguiram entender? Porque é um conceito, gente, a gente já não consegue entender nem o nosso universo material. Aí nós ficamos sabendo que os universos, na verdade, dispõem de diferentes dimensões que se interpenetram. Então, gente, o negócio é realmente complexo, né? E o capitão ainda arrematou, falou assim: a quantidade de universos não é fixa. Deus os vai criando à medida que os anteriores vão evoluindo e caminhando para a luz. Olha que bonito, gente. Então, o que a gente depreende é que os universos também evoluem. E quando eles já estão indo num caminho de evolução, Deus cria outro. É muito interessante isso. E passando agora para o próximo assunto, que são os universos locais e Urântia, né? E segundo o livro de Urântia, o nosso universo local é chamado de Nebadon. E ele, vem a confusão aí, ele seria governado por Cristo Miguel, um dos filhos criadores de Deus. E o nosso planeta, Urântia, que seria a Terra, né? Ele estaria localizado no 7º superuniverso, que se chama Orvonton. Os nomes estranhos, né? Então vocês podem reparar, gente, é uma nomenclatura bem estranha que, além de todo o teor já ser meio confuso, ainda tem essa nomenclatura para dar uma atrapalhada, né? E então eu perguntei para o capitão sobre os universos locais. O que seriam esses universos locais? E o capitão respondeu, ele falou assim: o que o livro de Urântia chama de universos locais, na realidade, são as partes dos universos que estão na 3ª dimensão, a dimensão material. Olha que interessante. Então, a análise que a espiritualidade fez é que os tais universos locais, eles seriam os universos materiais. Beleza? E ainda perguntei mais, eu falei, e sobre essa questão do Cristo Miguel? Quem é Cristo Miguel? E porque eles dizem também que o Cristo Miguel não governa só o planeta Terra, mas que ele governaria todo o universo local, né? O tal do Nebadon, ou seja, ele governaria mais que o tal do Orvonton e chegando a governar o universo todo, ali, o 7º superuniverso, que é o tal do Nebadon, tá? E é uma doideira, gente, é uma doideira. Esse livro é cheio de nomenclaturas que só serve para confundir quem está lendo, quem está tentando entender o que esse livro diz. E isso, gente, foi proposital. Para quê? Porque essa obra, ela pretende ser uma nova Bíblia. Então eles quiseram criar tudo novo. E você acaba se confundindo no meio dessa nomenclatura aí. Gente, não foi fácil fazer estudo desse livro, não, tá? Mas vamos para frente, vamos continuar. Foi um desabafo. Os Cristos, que daí agora já é o capitão que está falando, tá? Porque eu fiz a pergunta para ele sobre essa questão, voltando, né? Sobre a questão de quem seria o Cristo Miguel. Então, Cristo Miguel é Jesus. Isso é ponto pacífico. Só que no livro
eles tratam Miguel não como nome, mas como se fosse uma classe de seres. É meio esquisito, é um negócio meio estranho, um conceito meio esquisito, tá? Então, quando vocês ouvirem Cristo Miguel, não é Miguel Arcanjo, não é nada disso. Cristo Miguel, do nosso, de Orvonton aqui, que governa Urântia, que é o planeta Terra, é Jesus de Nazaré. Ponto final. Tá? E eu perguntei também, falei, gente, esse negócio de Jesus estaria então governando o universo inteiro? Não entendi. E aí o capitão me explicou. Ele falou assim: os Cristos pertencem a uma classe específica, isso vocês já sabem, de altíssima evolução, de seres que ultrapassaram o reino angélico. Eles formam uma matriz que a tudo rege nos universos. Tá? Então, se você pensar no Cristo não como um Cristo, mas se você pensar nos espíritos que formam a classe crística, ela governa realmente tudo, né? Cada um vai governando seus planetas, cada um tem sua função, outros trabalham com nebulosas, mas eles todos atuam, gente, numa matriz. Isso já foi feito vídeo falando que não existe uma hierarquia entre os Cristos, que eles atuam de forma matricial, tá? Então, vejam bem, gente, como eu falei, não existe uma hierarquia de Cristos, existem apenas os mais experientes e os mais antigos, que orientam os mais novos, numa espécie de network crística, onde eles interagem entre si e com Deus, tá? Tudo muito mais simples do que vocês imaginam, tá? Então, isso é o capitão falando para nós, tá? Então, assim, eu sei que eu joguei um monte de coisa em cima de vocês e olha que tá resumido, procurei resumir, tá? Mas essa série vai longe, tem mais vídeos aí que vão sair, tá? E no próximo episódio da série, nós vamos falar sobre a relação entre Deus e o universo. Vamos falar sobre a natureza do Cristo Miguel, que eles chamam de Cristo Miguel, que é o nosso Jesus. Vamos falar sobre os 7 espíritos mestres. Vamos falar sobre um ser que se chama Caligástia, ou Caligastia, mas eu acho que é Caligástia. Vamos falar também sobre a questão das auto-outorgas, que tem criado muita confusão aí de entendimento. Vamos falar sobre o mundo moroncial e também sobre as raças coloridas que o livro de Urântia descreve, tá? Então vocês vão observar que vários conceitos, de forma até meio velada, eles acabaram saindo do livro de Urântia e permeando a nossa sociedade, os nossos conhecimentos, linhas de filosofia, tá? Mas nós vamos analisar isso tudo com calma, um por um, sempre com a orientação amorosa e maravilhosa do nosso queridíssimo capitão. Então eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Nós estamos analisando as partes 1 e 2 do livro, tá? A parte 1 e 2 do livro, elas serão analisadas em 3 vídeos, tá? Vídeo parte 1, parte 2 e parte 3, tá bom? Porque eu achei interessante a gente seguir a metodologia do próprio livro para que possa haver um entendimento mais claro, mais tranquilo sobre ele. Tá bom, gente? Então é isso. Eu sou a Luíse Castanhedo. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui desse canal. Então é isso. Um grande abraço e até mais.